Me chamo Aurora, e aos 78 anos, carrego na pele os traços do tempo, e no coração, muitas histórias. Minhas mãos, que já dançavam com agulhas de tricô e temperavam panelas com amor, agora tremem levemente ao segurar uma xícara de chá. A rotina da minha vida mudou muito desde que perdi Manuel, meu companheiro por 52 anos. Ele se foi há 2 anos, e desde então, o silêncio tomou conta da nossa casa, nossa não, minha agora. Essa casa foi o palco da minha vida inteira. Aqui cresci com Manuel, criei meus filhos, ri, chorei, amei. Mas desde que ele partiu, tudo parece grande demais. Os cômodos ecoam lembranças, e às vezes o silêncio é tão alto que machuca. Sento na varanda e olho para o jardim que ele cuidava com tanto carinho. Ele gostava das margaridas. Agora, elas também parecem murchas. A solidão tem um jeito cruel de entrar, mesmo quando a casa está cheia de memórias. Às vezes me pego falando com ele, como se Manuel ainda estivesse na poltrona ao lado. Digo as notícias do dia, reclamo do preço das coisas, conto sobre as novelas. Mas a resposta nunca vem. Essa é a minha realidade. Uma mulher idosa, viúva, mãe de 2 homens feitos, tentando entender seu lugar no mundo, e na própria família. Se você gosta de histórias reais, emocionantes e cheias de reflexão sobre a vida, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Vamos juntos conhecer minha história. Tenho 2 filhos. Caio, o mais velho, vive no interior de Minas com a esposa Juliana. Sempre foi o mais sensível, mas também o mais impulsivo. Marcos, o caçula, mora em São Paulo com a esposa Carla e os 2 filhos. Ele é organizado, prático, direto. Cada um à sua maneira, seguiu sua vida, e eu nunca quis ser peso para nenhum dos 2. Durante muito tempo, me contentei com as ligações rápidas aos domingos, os presentes de aniversário, e aquelas visitas corridas no Natal. Cada um preso à sua rotina, aos seus compromissos. Eu fingia que não me importava, mas por dentro doía. Ser mãe é aceitar a partida dos filhos, mesmo quando o coração implora para que fiquem. Quando me vi sozinha depois da morte do Manuel, imaginei que os meninos estariam mais presentes. Mas a vida deles continuou, como sempre. E a minha? Bem, a minha ficou suspensa no tempo. Eu aprendi a sobreviver. Sozinha. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. Hoje, olho para trás e percebo que, em silêncio, fui me afastando de tudo. Até de mim mesma. Na semana passada, Marcos me ligou. A voz dele parecia animada, mais do que o normal. Ele disse: Mãe, vendemos a casa do lago e compramos um apartamento maior. Queremos que você venha morar com a gente. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando entender. Senti um calor no peito. Pensei: talvez eu não precise mais almoçar sozinha todos os dias. A ideia de viver com alguém novamente, de ouvir passos pela casa, risadas, até mesmo o barulho da televisão, parecia tão reconfortante. Finalmente, não estarei mais sozinha, pensei. Pela primeira vez em anos, senti esperança. Mas essa esperança durou pouco. Meu coração começou a pesar. Pensei na Carla, minha nora. Nós nunca nos entendemos bem. Ela é reservada, metódica, e sempre demonstrou um certo incômodo com a minha presença. Lembro de olhares silenciosos nos almoços de domingo, das respostas curtas, dos sorrisos forçados.
Morando com eles, será que eu seria realmente bem-vinda? Carla nunca foi hostil comigo, mas também nunca foi calorosa. Sempre mantivemos uma cordialidade fria. Ela tem aquela mania de reorganizar tudo, até quando vem me visitar. Já chegou a tirar as almofadas do sofá porque não combinavam com o resto da decoração. Imaginei como seria viver no território dela, com suas regras e horários. Ela é daquelas pessoas que falam pouco, mas julgam com o olhar. Não me atreveria a cozinhar minha sopa de feijão na cozinha dela. Provavelmente, me sugeriria usar menos sal, ou reorganizaria minha gaveta de roupas. Tenho medo de me sentir um estorvo. Um corpo presente, mas um espírito deslocado. Marcos é bom rapaz, mas sempre tenta equilibrar tudo. Não sei se ele conseguiria me defender, caso eu me sentisse maltratada. Talvez ele só quisesse fazer o certo, sem pensar no que isso realmente significa para mim. Será que viver com ele seria um novo começo, ou o início do fim da minha liberdade? Resolvi ligar para o Caio. Achei que ele fosse me apoiar, talvez me convidar para ficar um tempo com ele também. Mas o que ouvi me cortou. Vender a casa do pai? A casa onde crescemos? Como assim, mãe? Você não pode fazer isso. A voz dele era de espanto, quase raiva. Não perguntei por quê. Só ouvi. Ele falou como se a casa fosse dele. Como se os tijolos tivessem sido colocados com o suor dele, não com o meu e do Manuel. Aquilo me entristeceu. A casa era a lembrança viva de uma história. Sim, mas era, acima de tudo, minha responsabilidade agora. Percebi que ele estava pensando mais na memória dele, na tradição, na casa do lago, não em mim, que vivo aqui todos os dias, com as janelas fechadas e o cheiro do tempo impregnado nas cortinas. Ele não pensou em como eu me sinto, só na dor dele. Fiquei em silêncio por um tempo e depois disse: Filho, não é mais a casa do pai. É a casa da mãe. E a mãe está cansada. Ah, e se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora. Essa história ainda tem muitos desdobramentos. Deixe seu like e compartilhe com quem pode se emocionar com a minha jornada. Depois da conversa com Caio, fiquei pensativa. Alguns dias se passaram e, como de costume, ele me ligou no domingo. Pensei que fosse para continuar o assunto, mas logo percebi que ele queria falar sobre a casa, de novo. Mãe, você sabe que a gente passa as férias aí todo ano. E a Ju já tá vendo as datas do recesso das crianças. E seguiu falando, como se a minha vida fosse um cenário para a conveniência dele. Fiquei magoada. Não por ele amar a casa, mas porque ele não falou de mim. Não perguntou como eu estava, o que eu queria, se eu me sentia feliz ou triste aqui sozinha. Apenas lamentou que, se eu me mudasse, ele teria que procurar outro lugar para as férias. Aquilo me fez enxergar algo que eu vinha negando há muito tempo. Às vezes, os filhos nos amam mais como ideia do que como presença. Talvez para ele, eu seja um símbolo. A mãe na casa do lago, que prepara o café da manhã e espera todos de braços abertos. Mas essa imagem está cansada. Eu também tenho medos, vontades, necessidades. Não sou só um porto seguro. Eu sou uma pessoa, e essa pessoa está envelhecendo. E o pior de tudo é sentir que, para Caio, perder a casa é mais grave do que me ver sufocada dentro dela. Naquela noite, deitei mais cedo. Fechei os olhos, mas o sono não veio. Em vez disso, vieram as lembranças, uma atrás da outra.
As crianças correndo no quintal, Manuel podando as árvores, eu assando pão de queijo para a tarde de domingo. E agora, tudo aquilo parecia distante demais, quase inventado. Senti uma dor no peito, não uma dor física, mas uma angústia silenciosa, que vai crescendo por dentro. Caio só pensa na tradição. Marcos, na obrigação. E eu? Eu estou no meio, sem saber a quem agradar. Senti como se estivesse sendo puxada de um lado para o outro, como se fosse um objeto valioso numa disputa emocional. Mas o que ninguém parece entender é que não quero ser disputada. Quero ser ouvida. Quero ser considerada. Levantei no meio da noite e fui até a cozinha. Preparei um chá e sentei sozinha, no escuro, olhando a luz da rua entrar pela janela. Pensei em Manuel. Se você estivesse aqui, tudo seria mais fácil, murmurei. E pela primeira vez em meses, chorei. Chorei por mim, pelos meus filhos, pelas ausências, pelas palavras que não foram ditas. Chorei pela solidão, a minha, e a que eles fingem não ver. Nos dias seguintes, Marcos ligou 3 vezes. Sempre apressado, sempre tentando resolver a situação. Mãe, precisamos de uma resposta logo. O apartamento está quase pronto, a planta do seu quarto ficou linda. Tem até uma sacadinha para você cuidar das suas plantinhas. Ele falava com tanto entusiasmo que, por um momento, quis acreditar que aquilo seria bom. Mas a cada frase dele, eu sentia que estava sendo empurrada para um papel que não escolhi. Carla também me mandou mensagem, curta, direta. Se puder, gostaria que conversássemos sobre sua rotina para adaptar o espaço. Rotina? Eu nem disse que aceitava. Estavam organizando minha vida sem mim. Eles pensam que estão fazendo o melhor. E talvez estejam, dentro da lógica deles. Mas onde estou nessa equação? Marcos diz que me quer por perto. Mas será que quer mesmo? Ou quer resolver um problema? Não quero viver num quarto bonito e decorado se for para me sentir estranha dentro da própria família. Comecei a imaginar como seria morar com eles. Um apartamento espaçoso, mas sem o cheiro do café que eu gosto de fazer. Um quarto só meu, mas com portas que talvez nunca se abram de verdade. Carla, educada, porém distante. Os netos, ocupados com seus celulares. E eu, uma sombra, útil, mas invisível. Me vi ali, sentada à mesa, ouvindo conversas sobre coisas que não entendo mais, sendo interrompida ou ignorada. Me vi abrindo a boca para contar algo e alguém dizendo depois a senhora conta, agora estamos falando de outra coisa. Vi minha vida se tornando uma série de depois. E me vi trancada num quarto, com uma janela para o mundo, mas sem poder fazer parte dele. Só observando, como quem assiste a um filme do qual já não faz parte. A sensação de impotência é algo que só os velhos entendem. E o mais cruel é que isso tudo é oferecido como um presente. Aqui, nesta casa velha, o silêncio é profundo. Ele pesa, sim, mas me pertence. É meu companheiro. Sei onde tudo está, onde cada barulho mora. Sei onde rangerá o assoalho e em qual parede o relógio bate mais forte. Mas no apartamento de Marcos, temo a solidão barulhenta, aquela que acontece quando estamos cercados de gente, mas ninguém vê você de verdade. Prefiro o silêncio da minha cadeira de balanço ao barulho de conversas das quais não participo. Prefiro o café feito por mim do que a modernidade de uma cafeteira que não reconhece meu jeito de viver.
Prefiro a lembrança do Manuel do que a frieza de um quarto decorado com tons neutros. E, no fundo, sei que minha alma murcharia ali. Sou uma mulher simples, cheia de histórias que ninguém mais quer ouvir. Não quero ser uma presença tolerada. Quero ser uma vida respeitada. E estou começando a entender que essa decisão precisa ser minha, e só minha. Nos dias que se seguiram, comecei a notar uma estranha sensação de ser disputada, não como pessoa, mas como posse. Caio querendo preservar a casa, como se isso garantisse a permanência da infância. Marcos, por sua vez, querendo vender logo tudo, como se eu fosse um pacote que acompanha o imóvel. Era como se minha vontade estivesse fora da equação. Era doloroso perceber que ambos falavam de mim, mas raramente comigo. Eu me sentia como um móvel antigo, valioso para a memória, e cômodo para o presente. Me vi no centro de uma guerra fria de intenções, promessas e expectativas que não eram minhas. Às vezes me pegava questionando: será que estou exagerando? Talvez eles realmente queiram o meu bem. Mas logo essa esperança se dissipava quando eu lembrava que ninguém havia perguntado o que eu queria. Ninguém. E a verdade é que eu mesma havia me esquecido de me perguntar isso por muito tempo. Comecei a refletir com mais calma. Sentei na varanda, no fim de uma tarde de céu cor de fogo, e me perguntei em voz alta: o que a Aurora quer? A resposta não veio de imediato, mas aos poucos, ela foi surgindo. Eu queria paz. Queria respeito. Queria liberdade. Queria viver num lugar onde eu pudesse ser eu mesma. Onde minha xícara favorita não fosse substituída por outra mais moderna. Onde minhas plantas tivessem espaço para respirar. Onde eu ainda pudesse cozinhar, ouvir música, rir, chorar, rezar, sem me sentir observada ou julgada. Queria meus filhos por perto, sim. Mas não queria ser um peso para nenhum deles. Eu queria visitas por amor, não por obrigação. Queria almoços de domingo escolhidos, não programados. Eu não queria ser acolhida como um dever. Queria ser lembrada como alguém que ainda tem voz. E nesse momento, percebi, eu precisava me mudar. Mas não para a casa de Marcos. Precisava de um espaço só meu. Menor, mais simples, mais leve, mas meu. Comecei a pesquisar apartamentos pequenos para alugar, perto da cidade de Caio. Não porque ele me pediu, mas porque, apesar de tudo, ainda é meu filho, e talvez estando mais próxima, possamos reconstruir algo. Conversei com uma vizinha que me ajudou a procurar, me mostrou fotos, endereços, valores. Meu coração começou a se aquecer com a ideia. Não era mais medo do novo. Era vontade de recomeçar. De viver uma nova fase, com dignidade. Não quero depender de ninguém, mas também não quero me isolar por orgulho. Quero equilibrar a autonomia com proximidade. Escrevi num caderno tudo o que precisava fazer: conversar com Marcos e Caio, cuidar da documentação da casa, organizar a mudança. O mais difícil, desapegar de algumas memórias materiais. Mas havia uma força nova em mim. Uma certeza suave. Essa seria a primeira grande decisão tomada só por mim, desde que Manuel se foi. Naquela manhã, tomei meu café devagar. Vesti minha roupa azul clara, penteei o cabelo, passei um batonzinho discreto, não para agradar ninguém, mas porque eu merecia me sentir bem. Liguei primeiro para Caio. Expliquei minha decisão com calma, sem abrir espaço para discussão. Disse que não ia vender a casa por enquanto,
mas que também não ia mais morar nela. Que estava procurando um lugar menor, mais prático, perto dele. A reação foi mista, alívio, talvez, mas também surpresa. Você vai morar sozinha? Ele perguntou. Sim, por escolha, respondi. Depois liguei para Marcos. Ele pareceu desconcertado. Tentei explicar com carinho que a ideia de morar com eles me deixava mais ansiosa do que acolhida. Ele tentou insistir, mas dessa vez, fui firme. Quero agradecer, filho. Sei que sua intenção foi boa. Mas essa escolha é minha. E quero viver meus últimos anos com autonomia e serenidade. Quando desliguei, me senti estranhamente leve. Como se tivesse tirado um peso de décadas das costas. Naquela noite, sentei na varanda pela última vez como moradora daquela casa. O céu estava limpo, e as estrelas pareciam mais visíveis do que nunca. Liguei o rádio antigo de Manuel e deixei tocar uma música que ele amava. Fiquei ali por horas, em silêncio, como se me despedisse de um capítulo da minha vida. Depois, liguei para os 2 filhos ao mesmo tempo, em chamada de vídeo. Vi seus rostos lado a lado, tão diferentes, tão meus. Disse que os amava, que estava bem, e que não queria brigas. Queria apenas ser respeitada. Pedi que me visitassem na nova casa, quando eu me mudasse. Não por obrigação, mas por saudade. Eles se emocionaram. E pela primeira vez em muito tempo, me senti ouvida. Me senti inteira. E quando desliguei, soube que aquela era a minha maior vitória. Enquanto empacotava as últimas caixas, sabia que não estava fugindo da solidão. Estava escolhendo a companhia mais importante da minha vida, a minha própria. Aurora, a mulher, a mãe, a viúva, a costureira de histórias que ainda tem muito que viver. Hoje, minha casa tem apenas 2 quartos, uma cozinha compacta e uma sacada cheia de plantas que ganham sol pela manhã. É pequena, sim, mas cabe exatamente o que preciso. Pela primeira vez em muito tempo, acordo sem aquele aperto no peito. Faço meu café no meu tempo, ouço meus discos antigos enquanto rego as violetas. Às vezes, me pego sorrindo à toa. Não é mais uma casa de memórias, é uma casa de possibilidades. Logo nos primeiros dias, Dona Lourdes, vizinha do andar de cima, bateu à porta com um bolinho de fubá nas mãos. Vi a mudança, resolvi dar boas-vindas. Conversamos por mais de 1 hora. Descobri que ela também é viúva e ama bordado. Viramos amigas rapidamente. Às quartas, tomamos chá juntas, e às sextas, participamos de uma roda de leitura no salão de festas do prédio. Nunca pensei que, aos 78, estaria descobrindo novas amizades. Também conheci seu Arnaldo, que vive no andar térreo. Ele me ensinou a cuidar das orquídeas que plantei na varanda. Outro dia, me levou até a feirinha do bairro. Rimos, comparamos preços e trocamos receitas. A vida fora das lembranças, e ela pulsa ao meu redor agora, em cada nova conexão. Aqui, ninguém me vê como um peso. Ninguém espera que eu me cale. Aqui, eu existo, e sou vista. Minhas manhãs têm cheiro de café fresco e liberdade. À tarde, às vezes, vou até a praça ao lado, levo um livro, observo as crianças brincando, os cachorros correndo. É curioso como, mesmo sem fazer parte da história delas, sinto que pertenço a esse novo cenário. Não sou mais uma presença tolerada. Sou uma mulher com espaço e voz. Os filhos ainda ligam, e agora, escutam. Talvez porque notaram que não estou mais disponível como antes, sempre à espera. Ou talvez porque, finalmente, entenderam que o amor precisa de liberdade para florescer. Quando me visitam,
trazem flores, me ouvem contar sobre meus dias, o mais bonito, pedem conselhos. Não sobre coisas práticas, mas sobre a vida. Como se tivessem redescoberto que, por trás da figura da mãe, existe uma mulher inteira. No domingo passado, recebi Caio e Juliana para um almoço. Fiz minha sopa de feijão, com todo o sal que gosto, e servi na louça antiga que trouxe comigo. Rimos, lembramos do Manuel, contamos causos. Não houve pressa, nem tensão. Apenas presença. E quando eles foram embora, deixaram saudade, não alívio. Isso, para mim, é uma vitória silenciosa e profunda. A Aurora renasceu. Não para voltar a ser o que era, mas para descobrir quem ainda pode ser. Me reinventei sem deixar de ser eu. Hoje, minha vida é mais leve, mais sincera. E se há uma certeza que carrego comigo é esta: nunca é tarde para escolher a si mesma. Sei que virão dias difíceis. Mas virão também dias bons. E o mais importante, eles virão de uma escolha que partiu de mim. Se você acompanhou minha história até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem precisa refletir sobre autonomia, envelhecimento e amor próprio. Essa foi a minha história. E você, qual decisão precisa tomar por si mesmo? Até a próxima. Com carinho, Aurora.